Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula em que nós daremos início ao estudo dos analgésicos opioides. Os objetivos desta aula serão estudar a classificação dos opioides, a localização e os tipos de receptores opioides no organismo, o mecanismo de ação, as ações farmacológicas dos agonistas opioides no sistema nervoso central e entender a tolerância e a dependência promovida por esses fármacos. As referências que vocês deverão utilizar para esta aula serão os livros de farmacologia da Lenita Vamacha e do Penildon Silva. Os opioides podem ser classificados em naturais e sintéticos. Opioides naturais, como por exemplo a morfina, elas são encontrados em plantas e existem opioides que são produzidos pelo nosso corpo, que são os opioides endógenos, por exemplo, beta-endorfinas, encefalinas, dinorfinas, alfa e B, nociceptina-orfanina, FQ. E opioides sintéticos e semissintéticos. São aqueles fármacos amplamente utilizados na prática clínica, especialmente pela sua ação analgésica. O termo opioide, ele se refere a compostos relacionados ao ópio. O ópio é um termo grego que significa suco. Ele foi obtido e identificado inicialmente da Papaver somniferum. Nesta espécie vegetal, cuja flor é a papoula, existe 10% de morfina como constituinte químico do ópio, 0,5% de codeína está presente no ópio e, em menor quantidade, a tebaína. Os receptores opioides, eles apresentam 4 tipos. Os opioides endógenos e drogas derivadas de opioides, elas apresentam diferentes potências e afinidades com cada grupo de receptor opioide. No nosso organismo, existem os receptores peptídicos opioides MU ou Mi, Mi1 e Mi2, receptor peptídico opioide kappa, kappa1, kappa2 e kappa3, receptores peptídicos opioides delta, delta1 e delta2, e receptor peptídico FQ de nociceptina-orfanina. Os receptores Mi1 e kappa3 são os responsáveis pela analgesia em nível supraespinhal. E os receptores Mi2 e kappa2 são os responsáveis pela analgesia em nível espinhal. Receptores sigma, ele não preenche todos os critérios para ser considerado um receptor opioide. Por isso, não pertence atualmente a essa classe de receptores. Os receptores sigma, de acordo com o Penildon Silva, eles são responsáveis pelas ações de euforia, alucinações, delírio e efeitos cardíacos. Neste quadro, nós temos alguns opioides endógenos e sintéticos ou semissintéticos e a seletividade com relação ao receptor opioide. Então, por exemplo, a beta-endorfina, que é um opioide endógeno, ela apresenta uma alta afinidade pelos receptores Mi, kappa e delta, e não apresenta nenhuma afinidade pelo receptor de nociceptina. A morfina, petidina, diamorfina e fentanil são exemplos de
fármacos agonistas opioides. A morfina apresenta também alta afinidade pelo receptor μ, assim como a petidina, diamorfina e fentanil. Antagonistas como a naloxone e naltrexone de receptores opioides também apresentam alta afinidade pelo receptor μ, afinidade moderada pelo receptor kappa e delta e nenhuma afinidade pelos receptores de nociceptinas. Os opioides, eles podem ser classificados em tradicionais, quanto à origem e quanto à função. Aqui nós podemos verificar alguns fármacos que são classificados como fortes, como a morfina, petidina e fentanil. Buprenorfina e pentazocina são intermediários e a codeína tem uma ação fraca. Quanto à origem, os opioides são classificados em naturais, semissintéticos e sintéticos. Exemplo de opioides naturais são morfina, codeína, papaverina e tebaína. Semissintéticos, diamorfina, dihidrocodeína e buprenorfina. E sintéticos são as fenilpiperidinas, difenilpropiaminas, morfinas e benzilmorfinas. Os opioides podem ainda ser classificados de acordo com a função nos receptores opioides. Podem ser classificados em agonistas puros, agonistas parciais, agonistas antagonistas e antagonistas puros. Os fármacos opioides classificados como agonistas puros são os analgésicos mais potentes usados em dores intensas agudas no pós-operatório e para tratamento de dores crônicas, como por exemplo em pessoas com câncer. O fentanil é um opioide que apresenta ação 100 vezes superior à morfina. O sulfentanil possui uma ação 1000 vezes mais potente do que a morfina. Já a pentazocina, que é classificado como um opioide agonista e antagonista, não produz depressão respiratória, que é um dos principais efeitos adversos observado pelo uso destes fármacos. Em relação à distribuição dos receptores opioides no organismo, verifica-se a presença deles no corno dorsal da medula espinhal, principalmente nas lâminas 1 e 2, na medula suprarrenal, amígdalas, glândulas exócrinas de estômago e intestino. Também podemos observar a presença de receptores opioides no hipocampo, hipotálamo, locus coruleus, núcleos da RAF, também na ponte e no bulbo. Vamos entender qual é o mecanismo de ação dos fármacos opioides no organismo. Os receptores opioides estão acoplados à proteína G. A proteína G, ela é formada por 3 subunidades, alfa, beta e gama, e inibem ou estimulam a adenilciclase, AC, representada aqui. Os receptores opioides estão associados à adenilciclase através da proteína G. Quando os receptores opioides são acionados por fármacos de ação opioide, eles promovem inibição da adenilciclase e reduzem os níveis de adenosina monofosfato cíclico, AMP cíclico. O AMP cíclico modifica a ação de outras enzimas envolvidas na fosforilação de proteínas. Consequentemente, ocorre o aumento da saída de potássio intracelular das fibras nociceptivas, a diminuição da entrada de cálcio nas terminações pré-sinápticas e a diminuição da liberação de acetilcolina, noradrenalina, dopamina,
serotonina e substância P, que são neurotransmissores excitatórios. Esta diminuição ocorre na fenda sináptica das fibras nociceptivas. Como consequência, os efeitos celulares da ação dos fármacos opioides haverá inibição da passagem do estímulo nervoso, hiperpolarizando as membranas celulares pré- ou pós-sinápticas e diminuindo a transmissão de impulsos nociceptivos. Então, a nível de sistema nervoso central, os opioides são fármacos que aliviam a dor aguda e crônica. Nesse quadro, nós temos as principais ações resultantes da ativação dos receptores opioides. Então, nós podemos observar que a analgesia pelo uso de fármacos opioides ocorre devido à estimulação de receptores Mi1 e kappa. A sedação ocorre devido à estimulação de receptores Mi2 e kappa. A indiferença é devido à ativação de receptor Mi1. Alucinações ocorrem devido à estimulação do receptor sigma. Vômitos ocorrem devido à estimulação de Mi1 e sigma também. Hipo e hipotermia ocorre devido à estimulação do receptor Mi1. Outros efeitos adversos que podem ocorrer devido à estimulação de receptores opioides é a depressão respiratória, taquipneia, bradicardia, constipação, retenção urinária, diurese, prurido, tolerância e dependência. Devido aos vários efeitos adversos que esses fármacos produzem, não são considerados de primeira escolha na clínica. Então, nós verificamos que a analgesia supraespinhal ela é decorrente da estimulação do receptor Mi. A depressão respiratória, a dependência física e a euforia são efeitos colaterais que ocorrem devido à estimulação do receptor kappa. A analgesia medular ela ocorre devido à estimulação do receptor kappa. Outros efeitos colaterais que podem ocorrer é a miose, depressão respiratória e sedação. E a analgesia e efeitos reforçadores como disforia, alucinação, ocorrem devido à estimulação de receptores sigma. Então, quais são as ações farmacológicas dos agonistas opioides no sistema nervoso central? A estimulação de receptores opioides leva, então, ao efeito de analgesia em sítios espinhais e supraespinhais. Então, nós observamos a sensação de bem-estar, euforia e aumento da capacidade de suportar a dor. A sedação, ela ocorre e também ocorre uma dificuldade de concentração e sonolência pelo uso desses fármacos. Na ausência de dor, a morfina causa agitação e os opioides afetam a sensação de dor e a resposta afetiva do indivíduo. A tolerância é um efeito que pode ocorrer decorrente do uso dos fármacos opioides. Tolerância é um estado em que doses cada vez maiores de opioides são necessárias para a obtenção de um efeito. A tolerância ocorre mais para a analgesia, para a euforia e depressão respiratória que para a miose, efeito convulsivante e constipação. No caso de tolerância, é necessário, então, realizar o ajuste da dose. O uso crônico de opioides também leva à dependência. A dependência ocorre quando, após o uso prolongado de opioides,
a droga é suspensa abruptamente, desencadeando diversos sinais físicos e psicológicos. Os sinais de abstinência, eles desaparecem em no máximo 3 dias. Sinais considerados leves são ansiedade, irritabilidade, sensações de frio e ondas de calor, lacrimejamento, salivação excessiva, sudorese e rinorreia. Sinais intensos são náuseas, câimbras, vômitos e diarreia, insônia e cólicas abdominais. Portanto, pessoas que fazem uso crônico de opioides, a redução da dose deve ser gradual para evitar sintomas como a síndrome de abstinência. Os efeitos são mediados principalmente pela ativação dos receptores M. O uso abusivo e crônico leva à dependência psíquica, podendo ser observada euforia, indiferença à provocação e estresse. São efeitos que incentivam o seu uso compulsivo. Então, nesta aula, nós estudamos a classificação dos opioides, que poderão ser, portanto, classificados em naturais e sintéticos. Nós estudamos os tipos e a localização dos receptores Mi, Kappa, Delta, receptor de nociceptinas, no sistema nervoso central, principalmente, o mecanismo de ação dos fármacos opioides e a classificação de acordo com a função, com o uso, se é tradicional, se é forte, fraco, e as ações farmacológicas dos agonistas opioides no sistema nervoso central, assim como a dependência e tolerância. Na próxima aula, nós iremos abordar as ações farmacológicas dos agonistas opioides nos outros sistemas, cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e ações oftalmológicas. Também estudaremos as indicações e usos dos fármacos de opioides de interesse na odontologia. Muito obrigada pela sua companhia.